Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao nosso canal Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Quero aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, apertem no sininho para receber as notificações de vídeos novos, curtam os nossos vídeos, os nossos áudios. Quando vocês curtem, eles ficam bem posicionados na internet, facilitando quem está buscando por este mesmo assunto. E compartilhem com seus amigos, seus familiares, pessoas que precisem ouvir essa palavra, tá bem? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Dez princípios para ter um casamento restaurado. Número 1. Entenda que você não tem um problema matrimonial. Você não tem uma crise conjugal. Mas você tem uma crise espiritual. Esta crise foi permitida por Deus para te conduzir ou te aproximar dele. Portanto, para obter um matrimônio restaurado, você deve buscar uma relação íntima com o Senhor. Número 2. Entenda que seus pecados são tão grandes, se não maiores, que os do seu esposo, que pode estar em adultério, drogando-se, bebendo, etc. Se você deseja um casamento restaurado, você deve dar uma séria e profunda olhada em seus próprios pecados, ao invés de olhar os do seu esposo. As mulheres que têm nos procurado têm estado mais enfocadas nos pecados dos seus esposos. Muitas mulheres, depois de haver lido os livros Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento e Uma Mulher Sábia, se dão conta de que eram frequentemente mais responsáveis ou tão responsáveis quanto seus maridos pela falência de seus casamentos. Este princípio fará muito mais para o coração do seu esposo voltar para você do que todos os demais. É nisso que se baseia em Mateus 7, versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Entendam que não existe diferença de pecados para Deus. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe mentirinha e traição. Para Deus, todos nós somos pecadores. Então pare de focar nos pecados do seu cônjuge e foque nos seus próprios pecados. Princípio 3. Não persiga o seu esposo, não persiga seu marido quando ele tiver ido, de maneira alguma. Não importa a forma, se é por chamada telefônica, cartão, carta, flores, WhatsApp, Facebook, não importa. Se o seu esposo deseja ir embora, você deve deixá-lo ir, como se ordena nos seguintes versículos das Sagradas Escrituras. Salmos 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 1 Coríntios 7, versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Seu esposo deve saber que ele está livre para ir. O pai do filho pródigo não usou nenhum tipo de laço para segurá-lo. Lucas 15, versículo 11. Por favor, não se refira a seu esposo como filho pródigo. Esta é uma declaração depreciativa que indica como pecador. Seu marido pode detectar quando você ainda o quer e quando você realmente o deixa ir. O Senhor também o sabe. Os casamentos não são restaurados enquanto você quiser seu esposo e seu casamento mais do que uma relação profunda com Deus. Seu desejo de que seu casamento seja restaurado não deve se fazer público ou confessado de maneira evidente a seu esposo, se ele tem o desejo de ir embora.
Ao invés disso, humildemente mantenha a tranquilidade e permita que as boas ações e reações falem por si mesmas. Há muitos perigos em continuar perseguindo seu esposo, já que falha em fazê-lo entender que é livre para ir embora. Ajudando-o a ir, inclusive abençoando-o com coisas materiais, provará a seu esposo que você não está mais na frente do seu caminho. Você não pode agir como um empecilho para aquilo que ele acha que trará felicidade para ele, inclusive se ele pretende ir para ficar com outra mulher. Deixe ir, não seja empecilho nos planos, no caminho do seu cônjuge. Princípio 4. Nunca se coloque na frente do caminho do seu esposo ao deixá-lo ou divorciar-se. Sugerimos abster-se de bater de frente, desde o momento que seu esposo mencione a situação ou o desejo de ir embora, ou de se divorciar. Em vez de perseguir o seu esposo, persiga a Deus, ore para Deus, clame a Deus, peça para que Deus impeça o divórcio. Mas se chegar ao ponto de ter que assinar, não seja empecilho no caminho do seu esposo. Se você perseguir a Deus, inevitavelmente seu marido a perseguirá. Salmos 37, versículo 4. Seu esposo a perseguirá da mesma maneira que você persegue o Senhor. No entanto, se você perseguir o seu marido, você não só o afastará mais ainda, assim como também se afastará de Deus. Princípio 5. Arrogância espiritual a colocará em oposição a Deus e a seu esposo. Mateus 5, versículo 5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tiago 4, versículo 6: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A arrogância espiritual evitará que Deus restaure seu casamento. Jesus somente foi áspero, crítico e oposto aos individualistas, os fariseus. E se você é espiritualmente arrogante, olhando o pecado ou os pecados do seu esposo e chamando-o ou tratando-o como filho pródigo, você ainda está em ignorância. E resumindo, você é um deles, um fariseu. Você pode parecer ser espiritual em seu exterior, mas você está suja no seu interior. Se você está apontando ou dizendo a qualquer pessoa sobre o que seu marido está fazendo, seus pecados, você é espiritualmente arrogante. Preste atenção de como estão as suas atitudes e você vai perceber se está no momento de espiritualidade ou de arrogância espiritual.